Havendo número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Educação. Convido para tomar assento à mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades. Deputada federal pelo PT, professora Fátima Bezerra. Representando a Secretaria Estadual da Educação, representando a professora Betânia Ramalha, o professor Joaquim Oliveira. Representando o professor Belchior de Oliveira, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, da IFRN, a pedagoga Maria de Fátima Feitosa de Souza. Convido também o representante desta casa no Fórum Estadual de Educação, professor Aristeu. Também da base do Sindicato Trabalhador de Educação. O fórum, essa casa no fórum estadual, Lembrando que sempre estamos aqui com uma das coordenadoras ou coordenador do Sindicato Trabalhador de Educação, geralmente vem Fátima Cardoso, mas nesse momento está havendo uma assembleia, os professores estão aí discutindo essa paralisação, e ela não pôde comparecer. Mas como hoje é uma audiência final sobre o Plano Nacional da Educação, nós já discutimos aqui em outros encontros, nessa casa, fora dessa casa também, e aqui levamos horas de discussão, inclusive das emendas do Plano Nacional da Educação. Aqui vai ser uma etapa final, onde nós vamos ter, nessa audiência de hoje, a oportunidade de escutar a deputada federal Fátima Bezerra, que está exatamente à frente desse Plano Nacional da Educação, lá na Comissão de Educação em Brasília. Então, nós vamos ter agora uma ideia de como se encontra essa parte, já que são os deputados federais e os senadores que vão votar esse projeto. Sabemos que existem emendas, já discutimos aqui várias emendas, como foi falado, agradecemos também a presença nos encontros do professor Cabral, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também vice-presidente nacional da pós-graduação de pesquisa de ensino. Então, a gente agradece a contribuição de todos, já fizemos o debate a nível de Câmara e a nível da sociedade e a nível da educação estadual, e nós vamos agora passar a palavra para a deputada federal Fátima Bezerra, antes só registrando também a presença do vereador Jorge Câmara. Professora Fátima. Bom, eu quero, inicialmente, dar o meu boa tarde e, ao mesmo tempo, professor vereador Luiz Carlos, em nome da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, que eu tenho a honra de presidir nesse exato momento, quero agradecer o convite, cumprimentar aqui meu companheiro, vereador do PCdoB, companheiro Jorge Câmara, parceiro de muitas lutas. Bom, mas quero cumprimentar, viu, Luiz, agradecer o convite em nome da Comissão de Educação e Cultura que eu presido nesse exato momento na Câmara dos Deputados. Igualmente dizer também da alegria de estar aqui ao lado da companheira professora Fátima, representando aqui o nosso reitor, professor Belchior, reitor do Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Rio Grande do Norte, instituição essa que tem relevantes serviços prestados à educação profissional no Rio Grande do Norte. Também cumprimentar aqui Joaquim, que está aqui, que é da Coordenação Estadual de Educação de Jovens e Adultos, representando aqui a professora Betânia, secretária de Educação do Estado. Igualmente cumprimentar o companheiro professor
Aristeu, que está aqui também representando o Fórum Estadual em Defesa da Educação, instância essa que congrega todas as instituições no plano governamental, no plano não governamental, e que tem tido um papel muito especial aí na luta em defesa da educação pública e agora em debate exatamente acerca do novo Plano Nacional de Educação. Mas, professor Luiz Carlos, eu vou me ater um pouco aqui agora a um breve resumo acerca aqui do projeto de lei 8035, de autoria do Poder Executivo, que chegou à Câmara dos Deputados ainda em dezembro do ano passado. Pode passar. O Plano Nacional foi construído a partir da primeira Conferência Nacional de Educação e sintetiza a política educacional para o decênio 2011-2020, apresentando proposições concretas como a universalização e ampliação do atendimento escolar, desde a creche ao ensino superior, a melhoria da qualidade do ensino, pode passar, por favor, a valorização dos profissionais da educação, incluindo aí o tripé carreira, salário e formação. O Plano Nacional de Educação também tem um olhar para a questão da inclusão, né? Me refiro ao Plano Nacional de Educação, ter metas voltadas também para a inclusão educacional de comunidades ainda, professor Luiz Carlos, muito abandonadas do ponto de vista da ação do poder público, em que pesa os avanços e as conquistas já no governo do presidente Lula. Me refiro à questão da comunidade indígena, quilombolas, a questão de gênero, a questão de orientação sexual, ou seja, a escola, professor Aristeu, não pode mais ignorar essa realidade, né? Vocês vejam aí a polêmica que nós tivemos recentemente com relação ao kit da escola sem homofobia, que, infelizmente, parte da imprensa brasileira, inclusive, deturpou, né, desqualificou uma iniciativa do MEC, uma iniciativa pautada por um estudo muito embasado, e, na verdade, o programa que o MEC vai implementar nas escolas, as escolas de segundo grau, é um programa voltado para o combate a todo e qualquer tipo de preconceito e todo e qualquer tipo de tolerância. Ou seja, é preciso também preparar os nossos professores para lidar, né, com essa realidade, que é a realidade étnico-racial, de orientação sexual e de gênero. Afinal de contas, a escola, mais do que qualquer outro lugar, a gente não pode nunca deixar florescer dentro dela qualquer tipo de preconceito ou de discriminação ou de opressão. Bom, a questão do investimento em educação, o PNE traz exatamente essa novidade, né? O método de elaboração do novo Plano Nacional de Educação, aqui está bem claro, diferente do PNE 2001-2010, cuja vigência terminou agora. O Plano Nacional de Educação, ora em debate no Congresso Nacional, é fruto de um intenso processo de mobilização, onde houve a participação de todos os segmentos sociais. É importante aqui lembrar que esse projeto não é um projeto de gaveta. Na verdade, é um projeto que tem um crivo da participação da sociedade. Eu me refiro aqui, por exemplo, às conferências municipais, às conferências estaduais de educação. Eu mesma participei aqui em Natal e no Rio Grande do Norte de várias conferências intermunicipais que aconteceram, o professor Luiz Carlos também, e é importante aqui lembrar que essas conferências municipais e intermunicipais desembocaram na maior conferência realizada até hoje na história da educação do nosso país, que foi a CONAE, a Conferência Nacional de Educação, realizada em abril do ano passado, no Distrito Federal. Na verdade, a CONAE, as deliberações, as propostas que foram aprovadas na Conferência Nacional de Educação, elas servem exatamente de base para o debate e se viram de base para o projeto, a definição do projeto que o governo enviou ao Congresso Nacional. Bom, o projeto está aberto à incorporação das emendas, que no final eu vou falar sobre isso,
ele tramita no contexto de mudanças constitucionais relevantes, amplia o diálogo entre o governo e a sociedade. Quando eu falo que ele tramita no contexto de mudanças constitucionais relevantes, é porque aqui eu quero destacar, para inclusive os que estão em casa nos acompanhando nesse exato momento, é que, ao longo desses 8 anos, fruto da luta dos trabalhadores de educação, da luta da sociedade, e tendo um governo, né, que tem sensibilidade, que tem tido compromisso para com a melhoria da educação brasileira, eu quero dizer que essa combinação resultou, sim, em algumas conquistas, em alguns avanços importantes para a educação brasileira ao longo desses 8 anos. Eu me refiro aqui, por exemplo, ao Fundeb, que eu tive a honra de relatar no Congresso Nacional, né, uma lei que, sem dúvida nenhuma, ao estabelecer uma política de financiamento que vai contemplar desde a creche até o ensino médio, é uma legislação que veio exatamente na direção de contribuir muito, né, para com tanto a expansão como a melhoria da educação básica e, especialmente, a educação infantil, porque, até então, o financiamento excluía, professor Luiz Carlos, a creche e excluía a pré-escola, assim como excluiu o ensino médio. É bom lembrar que o Fundef só contemplava o ensino fundamental. Mas eu quero aqui também destacar que é com políticas como essas que o governo federal criou o Pró-Infância, que chegou hoje em todo o país, inclusive aqui no Rio Grande do Norte. Nosso mandato, o mandato nosso, tem a alegria de fazer muita articulação entre os municípios e o FNDE e o MEC, e o fato é que hoje nós temos várias cidades do Rio Grande do Norte contempladas com creche de boa qualidade. Por exemplo, Natal mesmo, agora recentemente, foram mais 8 creches que Natal ganhou. São Gonçalo, Parnamirim, Macaíba, Siridó, enfim, todas as regiões, né? Assim como, por exemplo, o programa Caminho da Escola, que é aqueles ônibus amarelinhos, que agora está povoando a paisagem das nossas cidades. Aquele programa também surgiu a partir de legislação exatamente como o Fundeb. Mas eu ainda quero destacar que no campo, né, dos avanços e das conquistas que nós tivemos ao longo desses 10 anos, quero destacar muito rapidamente a emenda 59, né, que acabou com a DRU, que inclusive vincula o percentual, o PIB, para investimentos na área da educação, que estabelece que o plano nacional agora tem que ter uma duração de 10 anos, e a emenda 59, que trouxe ainda uma conquista muito importante, que foi universalizar o ensino de 4 até 17 anos. Quero falar do ProUni, né, bolsa para os estudantes de famílias pobres e que tem contribuído para que muitos estudantes cheguem à universidade no nosso país. Quero destacar também aqui a expansão e fortalecimento da educação profissional, né, Fátima? Nosso estado é um dos melhores contemplados. Saímos de 2 unidades do Cefet, 2 para 15, né? E agora vamos brevemente, estarão sendo entregues os prédios de São Gonçalo, Parnamirim e Nova Cruz, mas os cursos já estão em funcionamento. E muito em breve, professor Luiz Carlos, quero dizer que a presidente Dilma estará anunciando a continuidade do Programa de Expansão da Educação Profissional, através de programas como o Pronatec, que está em debate nesse exato momento na Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados que eu presido. E com o Pronatec, nós vamos oferecer mais vagas para os jovens na modalidade da educação profissional, seja através de bolsa, seja através de parceria com o Sistema S, seja principalmente expandindo aquilo que o Brasil tem de melhor na educação, que é a educação profissional oferecida pela Rede Federal de Educação Profissional. Então, nós já apresentamos novas propostas para trazer mais novas escolas técnicas para o Rio Grande do Norte. E, por fim, o piso salarial, a Lei 11.738, que eu tive a honra, que eu tive a alegria de ter sido uma das idealizadoras no Congresso Nacional. Lei essa que, a despeito de estar sendo desrespeitada,
aqui mesmo no Rio Grande do Norte, quer dizer, de repente é necessário uma greve, professor Joaquim, para que o governo, né, venha pagar algo que é direito dos trabalhadores. Aliás, um direito dos trabalhadores que era para estar sendo pago desde janeiro. Nós estamos em junho. Sequer o piso salarial aqui dos meus colegas professores da rede estadual foi pago ainda. O governo está acenando agora com uma proposta de pagar o piso, lembrando que a categoria está em greve, porque não é só o piso, é o piso e a carreira, né? Ou seja, é disso que se trata a luta dos meus colegas professores da rede estadual nesse exato momento, bem como o plano de carreira para os funcionários da educação. Mas eu espero, inclusive, que essas negociações avancem, né? Porque não é com intimidação nem com autoritarismo que a gente vai resolver o problema da educação. Não adianta ameaçar com corte de ponto, né? Porque isso não leva a nada. O que leva é o bom diálogo. Mas pode passar, Samanda,